muito se pergunta qual é a minha e a sua vocação. Mas você já parou para ouvir Deus, o que Deus quer de você? O que vai dizer o catecismo da Igreja Católica sobre o chamado de Deus na nossa vida? Às vezes nós achamos que a vocação só se trata das coisas inerentes à fé, inerentes à igreja, mas você já parou para pensar que Deus está chamando você para ser santo? Para você parar de ser fofoqueiro, fofoqueira, você parar de caluniar, de mentir, de oprimir. Talvez Deus está chamando você para parar de ser soberbo, arrogante. Talvez Deus está pedindo para você ser mais manso. Talvez Deus está pedindo para você ser desapegado dos seus bens materiais, no sentido de você ter, mas viver como se não tivesse. Talvez Deus está pedindo para você muito mais humildade. O que vai dizer, afinal, Deus sobre a vocação? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 2002 que a livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. Só livremente a alma pode entrar na comunhão do amor. Deus toca imediatamente, e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da vida eterna, ultrapassando toda a nossa esperança, respondem a esta aspiração. Então, o chamado que Deus tem para nós é uma graça. É uma iniciativa que parte de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando vem alguma pessoa que diz assim, você vai ser tal coisa quando você crescer, por exemplo, fala para as crianças. Às vezes, nós temos que falar assim, se for da vontade de Deus, ok. Mas e se a gente falasse para as pessoas que nos falam isso, olha, Deus está mandando você ficar quieto, Deus está mandando você ficar calado, você rezar mais e falar menos. Deus está mandando você parar de ficar apontando coisas, dizendo abacaxi, banana, sei lá o que você pensa em querer dizer para alguém. Por quê? Porque a iniciativa vem de Deus, não vem de uma pessoa humana. É Deus quem coloca no nosso coração um desejo de corresponder à vontade dele na nossa vida. Talvez numa profissão, talvez no sacramento do matrimônio, no casamento, talvez no chamado a fazer alguma coisa no reino de Deus, deixar tudo para seguir Jesus, no caso das pessoas que seguem para o convento, para serem freiras, nas pessoas, nos jovens que vão para o seminário para serem sacerdotes e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós temos que perguntar: Deus me chama, Deus chama você para alguma coisa, mas Ele deixa para nós a livre, espontânea vontade, livre liberdade, vamos falar dessa forma, para que nós respondemos a essa iniciativa de Deus. E eu quero que vocês entendam, vou pegar aqui brevemente para vocês entenderem sobre essa dinâmica, porque no primeiro livro de Samuel, quando Ana era estéril e pedia para Deus um filho, Deus a visitou e deu um filho chamado Samuel.
e consagrou esse jovem, essa criança, desde o nascimento, quando ela soube que estava grávida, para Deus. E no capítulo 3 vai dizer sobre a vocação de Samuel. Então, tinha um homem chamado Eli, que era o sacerdote, que estava com aquele menino no templo, fazendo as coisas do que dizia respeito com relação às coisas de Deus. E o Senhor, né, visitou Samuel e chamava Samuel. E ele achava, né, Samuel achava que quem o chamava era Eli, o sacerdote, mas não era Eli, era o próprio Deus quem chamava Samuel. E aqui vai dizer, no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 6. O Senhor chamou de novo Samuel, este levantou-se e veio dizer a Eli, que era o sacerdote, né? Eis-me aqui, tu me chamastes. E Eli disse, eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar, que ele estava dormindo, né? Samuel, vai dizer no versículo 7, ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Veja que Deus estava se manifestando já para poder chamar Samuel, só que Samuel não estava preparado para ouvir a voz de Deus. E vai dizer aqui, no versículo 10, né, veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, falai, respondeu o menino, que o vosso servo escuta. Então veja que depois de um tempo, Samuel entendeu, né? E o Senhor já chamava Samuel. Samuel foi um profeta, foi um sacerdote escolhido por Deus através do ventre de Ana, que era estéril, para ungir e escolher através da inspiração divina o rei Davi, que depois seria o rei de Israel. Então, o que você possa entender que a vocação é algo particular, é algo que Deus chama para fazer alguma coisa neste mundo que é passageiro, para esse estado de vida do qual nós pertencemos, aqueles que são chamados a ficarem sozinhos, a serem celibatários, aqueles que são chamados a serem religiosos, aqueles que são chamados a serem leigos, aqueles que são chamados ao matrimônio. Por que tem tanto casamento destruído, tanto casamento destroçado? Por que tem tantas mulheres infelizes? Por que tem tantos homens infelizes naquelas coisas do qual eles acharam que fazendo isso seriam felizes, né? Porque não foi feita a vontade de Deus. Então, o casamento também precisa ser feito à vontade de Deus. Não é qualquer homem que pode ser pai. Não é qualquer mulher que pode ser mãe. Não é qualquer mulher que pode ter o chamado de realmente casar. Porque o sacramento do matrimônio é algo tão sublime que envolve sacrifício. Da mesma forma o homem. Então por isso que nós vemos esse mundo despedaçado hoje. Porque muitos não tinham a vocação para casar. Da mesma forma, há escândalos que acontecem, outras coisas na igreja, porque aquele menino que foi padre, que foi seminarista e virou padre, não tinha vocação para ser padre. Da mesma forma, aquela jovem que vai para o convento também não tinha o chamado para aquilo. Então nós temos que entender e ouvir a voz de Deus, o que Deus quer de nós. Então que você possa hoje pensar. Deus chama livremente você. E Ele convida você a corresponder livremente também a este chamado dele. Pense nisso. Salve Maria, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Cristo Rei!